Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 141ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aí a 141 aulas e sendo uma bênção. Espero que você esteja gostando, esteja aprendendo. Se houver alguma dúvida, você fale conosco, deixe ali a sua dúvida nos comentários e nós estaremos aí esclarecendo para você. Então, nós estamos estudando a carta aos Hebreus, estamos falando de fé, né? Já falamos sobre Enoque, já falamos sobre Abraão, vamos falar de novo sobre Abraão, vamos falar sobre Sara. Então, fique atento aí, curte, compartilhe, comente, né, conosco. Então, abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 10. A palavra de Deus diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, aqui é uma citação de Gênesis 12, de 1 a 3, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar também. Abraão aguardava uma promessa superior, uma cidade construída de forma que não pudesse ser destruída. Então, com Deus planejador, o que constrói uma cidade que não é humana. É citado em Apocalipse 21, 22. Fala sobre a cidade celestial. E a fé de Abraão olhava mais longe que o seu presente. Explica no capítulo 11, verso 1. 11, 12. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e imensurável como a areia que está na praia do mar. Então, o autor destaca Sara, que só uma mulher de fé, junto com Abraão, recebeu as promessas de Deus. Ela creu no Deus que fez a promessa, fala do que não poderiam ter filhos, mas a promessa se cumpre. Então, de onde saem muitos. Deus transforma pouco em muito. Só é possível isso através da fé. Verso 13 e 14. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Então, os patriarcas viveram na fé até o final de seus dias. Não abandonaram a fé, as promessas de Deus não são só para aqui nesta terra. Nem sempre está preso ao nosso tempo de vida, vai além. Viram pela fé, vivenciaram um pedaço da promessa, se alegraram em entender que o plano de Deus era maior que eles. Então, estamos de passagem, a nossa casa é no céu. Quem enxerga o plano de Deus demonstra estar procurando a terra celestial. Resultado pleno da fé e salvação é plena na pátria celestial. Verso 15 e 16. E se na verdade se lembrassem de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, o autor, na verdade, tem em mente Abraão e Sara, que saíram de Ur dos caldeus, poderiam voltar para trás, né, voltar para Ur, mas os que têm fé em Deus não abandonam a promessa, não retrocedem, mesmo diante da dificuldade,
mas querem receber a promessa cumprida no último dia. Deus os chamou, os ensinou e eles creram. Deus habita com eles, não se envergonha deles, porque eles creram. Deus se alegra pela obediência ao Pai. Verso 17 e 18, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Então, são citações de Gênesis 22, de 1 a 10, Gênesis 21, 22. Abraão foi posto à prova e fala do filho da promessa, né? O seu unigênito. E nesta prova, Deus pede o filho. E Abraão creu que Deus daria uma saída. Não havia hesitação em Abraão, mostrando a grande fé de Abraão. Ele sabia que o Deus que havia dado a promessa a ele não exterminaria com a promessa. Teria uma saída. De alguma maneira, ele poderia até matar Isaque, mas Deus o ressuscitaria, né? Abraão creu que Deus cuidaria de tudo. Verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, citações, né, de Gênesis 23, de 1 a 10, Abraão creu que se Deus prometeu um filho e dele viria uma grande nação, era a promessa, esse filho não poderia morrer. Então sacrificaria e Deus o traria de volta, né, de volta à vida, fortalecendo ainda mais a sua fé. Então, figuradamente, a fé de Abraão era tão forte que como se Isaque estivera morto e Deus o ressuscitasse. Verso 20 e 21, pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú, acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado pela extremidade do seu bordão, e adorou. Então, também citação de Gênesis 27, de 27 a 29, a bênção profética sobre Esaú e Jacó, filhos de José, né? Que são ali a bênção profética, né, sobre eles, né, que são aspectos diferentes das promessas de Deus. Filhos mais velhos teriam a bênção, mas não foi assim com Isaque e Jacó. Houve mudança, né, do natural. E com José também. O filho mais jovem, Efraim, recebeu a bênção do primogênito. Tudo é direcionado por Deus. E honrou Deus Isaque. Tudo pela fé, coisas que não se viam, né? Aí acontece. Verso 22, que pela fé José, próximo do seu fim, fez a bênção de êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. A citação de Gênesis 50, 24 a 25. José também teve forte fé nas promessas de Deus, deixando um pedido de que seus ossos fossem levados pelo povo para a terra prometida. Então, ali tinham mais ou menos 70 pessoas. Verso 23 e 24, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É uma citação também de Êxodo 2, verso 2 e 3. E no início, a fé foi dos pais, do que era especial. A beleza da criança foi usada por Deus para protegê-lo da morte. Então, Moisés, crescendo, já pode exercer a sua fé por si mesmo. Moisés olha e defende seus parentes. Por conta disso, mata um homem que
oprimia seu povo, recusa seu título no palácio, prefere exercer a sua fé do que viver no Egito, apoiando a maldade dos egípcios. Verso 25 e 26, preferindo ser maltratado junto com o seu povo, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então Moisés fez a opção pela perseguição e não pelos prazeres transitórios, mas lutar a luta do seu povo. O opróbrio de Cristo é o modelo de maior sofrimento e desonra. O autor de Hebreus faz uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Observe a conexão da fé em todos os períodos. Moisés rejeita o que está ligado ao Egito e busca o caminho mesmo de sofrimento, mas vai levá-lo à vitória. 27 e 28, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Aqui fala de Êxodo 10, 28, 29. Moisés venceu todos os seus medos, mesmo com ameaça de morte, firme na fé. A fé de Moisés foi sendo moldada, assim como a nossa fé. O autor fala da Páscoa. Moisés foi chamado, libertou o povo sem medo e fala aqui da primeira Páscoa, quando pegam o sangue, passam nos umbrais das portas, que vendo a libertação do povo pela fé. 29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Então, a citação Êxodo 14, 21 a 30, a passagem do Mar Vermelho, e o foca numa fé coletiva. Moisés é uma inspiração de fé. Agora vamos falar exemplos de fé do Antigo Testamento. Os israelitas em Canaã. Verso 30 a 31, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. A citação de Josué, o livro de Josué 15, 16 e 20. Josué 2, também de 8 a 13. Então, vai falar dos israelitas em Canaã com Josué. E foi pela fé, porque não existe lógica em rodear as muralhas e elas caírem. A fé exige que se creia no que não parece possível. Pela fé, Raabe protege os espias. A fé, a aliança, alcança uma pessoa que não era do povo de Deus, uma prostituta, mas teve mudança de vida. A informação de que Deus abriu o Mar Vermelho alastrou-se por todo lugar e chegou até Raabe, que creu e os acolheu como agentes de Deus, atos de fé, que figura na genealogia de Jesus, salva pela fé. Verso 32, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, o autor faz aqui uma exposição detalhada sobre fé até aqui, para provar a importância da fé que agrada a Deus. Agora, ele vai destacar mais personagens de destaques pela fé, juízes e profetas, com histórias conhecidas já, por causa da fé que está em todos os tempos e não presa a um determinado tempo. Então, faz a ligação dos juízes
e reis, Davi, Samuel e profetas. Verso 33 e 34, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do povo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos entre guerras, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então aqueles homens conquistaram reinos, estabeleceram o que é correto, receberam herança de promessas, realizações em muitos momentos na história de Israel. Destaca perseverança e libertação de perigo, livramento de Deus sobre os inimigos. Então fala de realizações positivas, né? Perdeu força, Sansão, mas recupera depois. Venceram guerras com Davi pela fé. Esses homens tiveram vitórias em muitas guerras. Verso 35 e 36, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. Então, aqui fala de 1 Reis 17, fala de Elias e o filho da viúva, fala de 2 Reis 4,18, Eliseu, quando ressuscita o filho da sunamita, filho da viúva de Naim, filho de Jairo, próprio Lázaro, né? Mulheres que receberam, através de realizações extraordinárias, os seus mortos ressurretos. O autor mostra o lado de perseguição da fé e sofrimento, né? Por negarem a fé. Jeremias 37:15 sofreu muita violência física, psicológica. Então o cristão não nega a sua fé, mesmo que haja dor. Verso 37 e 38, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então o autor continua falando de sofrimento. Isaías, né, foi cerrado ao meio, mas mantiveram a sua fé. Devemos estar preparados no exercício da fé, porque poderão surgir perseguições, e muitas podem vir. Verso 39 e 40, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus pondo coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o bom testemunho, mostrando a sua fé em ação, mesmo diante das adversidades,